Com a chegada de Messi ao Paris Saint-Germain, muito tem se falado se esse seria o time mais estrelado da história do futebol. Calma, Pitaqueiro, não é bem assim não, e eu posso te provar. Ou não? E aí, Pitaqueiro, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e a gente vai falar desse grande momento do futebol mundial, que é a chegada de Lionel Messi ao Paris Saint-Germain. Muita gente tem falado que essa é a maior panela da história do futebol, pelo menos desse século, e que esse time vai ficar imbatível. Vamos lá, vamos analisar as contratações que o Paris Saint-Germain fez até o momento e fazer uma comparação com outro time que ficou muito famoso por causa de uma constelação de estrelas que foi contratada, os Galácticos do Real Madrid, lá do início dos anos 2000. A temporada de contratações do Real Madrid começa em 2000 e vai até 2007 mais ou menos, com várias contratações, uma atrás da outra. Mas a gente vai considerar um período mais curto, 2000 até 2003. Mas antes de começar a falar sobre essas contratações e comparar esses dois elencos estrelados, quero te fazer um pedido. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve. É muito simples, você já conhece aqui o YouTube. Clica aqui no botãozinho inscrever-se e logo depois aproveita e clica no sininho também para ativar as notificações. Sempre que a gente postar um conteúdo novo, você vai ser avisado pelo YouTube. Outra coisa muito importante, dá um like aqui no vídeo. Isso ajuda a mostrar para o YouTube que o nosso conteúdo é legal e ele distribui para mais pessoas. Convites feitos, vamos aí analisar esses dois elencos estrelados, os Galácticos lá do início dos anos 2000, Real Madrid, e esse novo PSG, Paris Saint-Germain, para a temporada 2021-2022. Eu vim até vestido aqui com uma das camisas usadas pelo Real Madrid nesse período de Galácticos, essa aqui especificamente tem a número 5, foi usada pelo Zidane. Vamos lá então, será mesmo que esse Paris Saint-Germain é o time mais estrelado de todos os tempos? A gente está falando aqui de times que fizeram contratações impactantes e não de times que ao decorrer dos anos acabaram se tornando em times espetaculares. Um exemplo disso, recente, é o Barcelona do próprio Messi com Xavi, Iniesta e toda aquela trupe vencedora. Ali foi um time que foi montado no Barcelona e não necessariamente com contratações de outros clubes. Então a gente vai comparar aí duas equipes que teve essa característica, né, muito marcante de contratar jogadores que já eram estrelas em outros grandes clubes. Vamos lá, vamos começar então com o Real Madrid lá dos anos 2000. A primeira grande contratação do Real Madrid foi Luís Figo. O Real Madrid tirou o principal ídolo, o principal destaque, vamos dizer assim, do seu grande rival Barcelona lá em 2000. Mas antes da gente falar um pouquinho mais sobre o Figo, é bom contextualizar o seguinte: o Real Madrid já tinha alguns jogadores no seu elenco que depois vieram se tornar lendas do time madrilenho. Por exemplo, já estavam no plantel, no elenco do time do Real Madrid, quando se iniciou essa era galáctica, o zagueiro Hierro, que é multicampeão no Real Madrid, considerado um baita de um zagueiro, muito técnico, batia falta muito bem, batia pênaltis. Inclusive o Hierro era o maior defensor goleador da história do Real Madrid até o surgimento do Sérgio Ramos, para a gente ter uma ideia do nível do cara. Um outro jogador que depois virou lenda no Real Madrid, que já estava no elenco, o brasileiro Roberto Carlos. Ele chega no Real Madrid em 96, se não me engano, então ele já estava no elenco do Real Madrid quando começaram essas grandes contratações de impacto. Outros dois jogadores que também já estavam no elenco, o goleiro Casillas, esse era moleque iniciando carreira, mas já era titular no ano de 2000, e Raul, a lenda do Real Madrid, era chamado de Raul Madrid, para você ver o tamanho que era esse cara na história do Real, que é esse cara na história do Real Madrid. Então o Real Madrid não era um time qualquer, já tinha um elenco razoavelmente forte, inclusive campeão de Champions no final dos anos 90. Contextualizado isso, começaram a chegar as contratações e a primeira, como eu disse, foi o Luís Figo. Ele chegou em 2000, saindo do Barcelona. Na época foi a maior contratação da história do futebol e, assim, sem falar que o Figo era considerado o grande substituto português do Eusébio, que até então era o melhor português da história do futebol. Então o Figo é uma contratação muito impactante para a época.
Ele já tinha sido vice-campeão da Bola de Ouro, Bola de Prata, né, considerado o segundo melhor do mundo, e logo no ano seguinte da chegada dele ao Real Madrid, ele acaba conquistando a Bola de Ouro em 2001. Então, o Figo foi a grande primeira contratação, foi o start aí dessa era de galácticos do Real Madrid. Só pontuando aqui uma coisa antes da gente continuar com as contratações desse Real Madrid galáctico, o Roberto Carlos, Raul e Hierro, eles já eram bicampeões da Champions. Então, assim, já eram caras grandes na história do futebol europeu. Beleza? Mais uma informação aqui que vai ajudar a gente a fazer essa comparação. Então, o Real Madrid já era um time vitorioso e começa a fazer grandes contratações. O segundo da lista a ser contratado no ano seguinte, em 2001, foi Zidane. E aí o Zidane já chega gigantesco. Ele já era campeão mundial pela França e já era eleito melhor do mundo. Já era bola de ouro. Além de ter ganhado a Eurocopa também. Então, assim, já chega num status gigantesco. Zidane, ele veio da Juventus, do time italiano, e chega com um status de estrela gigantesca do futebol mundial. Foi eleito, inclusive, melhor do mundo em 98 e em 2000. No ano seguinte, em 2002, o Real Madrid contrata Ronaldo Fenômeno. E ele chega também, mais uma contratação de um jogador que chega em altíssimo nível. Tinha acabado de ser campeão mundial com a seleção brasileira no meio do ano e no segundo semestre de 2002 ele chega ao Real Madrid. Sem falar que ele já era considerado o melhor do mundo por 2 vezes também, já era bola de ouro em 2 ocasiões. Então o Ronaldo Fenômeno ele chega também com status altíssimo de cara consagrado e que já era considerado o melhor do mundo em pelo menos 2 oportunidades, 1996 e 1997. Sem considerar, claro, que no ano da chegada dele, né, o ano de Copa do Mundo, 2002, no final do ano ele acaba sendo eleito de novo o melhor do mundo. Então o Ronaldo chega no ápice, claro, teve contusões seríssimas, né, nesse período aí, antes da chegada dele ao Real Madrid, mas chega aí com um status gigantesco. O cara era bicampeão mundial, 94 e 2002, e era 2 vezes eleito o melhor do mundo, 96 e 97. E a última grande contratação desse Real Madrid que a gente está analisando, de 2000 até 2003, foi do David Beckham. O David Beckham é interessante porque ele é meio injustiçado. Muitas pessoas consideram que o David Beckham é aquele cara que tem muita mídia e pouca bola, ou que só sabia bater falta, mas não era só isso. O Beckham era muito bom jogador, o cara que batia muito bem na bola, não só parada, mas com a bola rolando também, que tinha um trabalho muito importante taticamente nas equipes que ele jogava, e era um cara, além de midiático, campeoníssimo. Por onde ele passou, ele conquistou títulos. O Beckham chega em 2003 ao Real Madrid, já campeão de Champions pelo Manchester United, eleito para a seleção da Premier League de 1996-97 até a temporada 2000, ou seja, era o cara com a carreira já bastante consolidada e mais um destaque mundial que desembarcava no Real Madrid. Somando essas contratações impactantes ao time que já existia, né, que já era vencedor do Real Madrid, como a gente disse aqui, a gente tem uma coleção de títulos. São 7 Champions League, contando aí todas as conquistas desses jogadores que chegaram e que já estavam no Real Madrid a partir do ano 2000, considerando aqui só as conquistas anteriores à chegada desses caras, né? Então, até 2000, a gente já tinha ali 7 Champions League. A gente tinha também 3 vice-campeões da Bola de Ouro, ou seja, Bola de Prata, né? 3 jogadores que já chegaram aí a disputar a Bola de Ouro, mas nenhum deles tinha ganhado ainda. O Beckham 2 vezes e o Roberto Carlos 1 vez. A gente tinha 4 bolas de ouro, 2 do Zidane e 2 do Ronaldo Fenômeno. 3 Copas do Mundo, 1 do Zidane e 2 do Fenômeno. 1 Euro do Zidane, sem contar nos vários, né, inúmeros títulos nacionais, mas esses eu nem vou listar, senão esse vídeo vai ficar muito grande, tanto do lado do Galácticos do Real Madrid, quanto dos caras que estão agora no Paris Saint-Germain. Então as conquistas mais relevantes seriam essas aí, até a chegada de cada um desses jogadores ao Real Madrid, aos Galácticos do Real Madrid. Lembrando que o Real Madrid tem uma segunda era de galácticos, né? Logo na sequência,
Essa primeira era vai até mais ou menos 2007, que é quando o Beckham sai do time, e depois de alguns anos tem uma segunda era galáctica, que é a era de contratações de Cristiano Ronaldo, Kaká, Benzema, Xabi Alonso. Então o Real Madrid é muito conhecido por fazer esse tipo de contratação, de montar um elenco contratando jogadores já consagrados. Agora vamos dar uma olhada nesse Paris Saint-Germain, nesse PSG para a temporada 2021-2022. E aí é mais ou menos a mesma história, né? Já existe um elenco, alguns jogadores estrelados nesse Paris Saint-Germain, e aí a gente vai analisar as conquistas desses jogadores e dos jogadores que estão chegando para essa temporada que promete ser sensacional do Paris Saint-Germain. Vamos lá então, vamos falar do Paris Saint-Germain. Ih, rapaz, ó! Camisa nova do Paris Saint-Germain para a temporada. Para não parecer que eu vou puxar saco dos Galácticos do Real Madrid, troquei aqui o uniforme, devidamente vestido agora com a camisa nova do Paris Saint-Germain. Vamos lá, vamos falar desse Paris Saint-Germain então, da temporada 2021-2022. Como eu disse, o Paris Saint-Germain já tem estrelas no seu elenco antes dessas novas contratações. A gente tem o Keylor Navas, multicampeão pelo Real Madrid, que já estava nesse elenco. A gente tem o Marquinhos, que apesar de não ter títulos relevantes, é um dos melhores zagueiros da atualidade do futebol mundial. A gente tem o Di Maria, que também é um cara que só jogou em time grande, recentemente campeão da Copa América, vice-campeão mundial, mas daqui a pouco a gente entra em detalhes aí dos títulos de cada um. A gente tem, é lógico, o Mbappé e o Neymar. Vamos às conquistas desses caras então. O Navas, o Keylor Navas, goleiro que era do Real Madrid e foi para o Paris Saint-Germain, é tricampeão da Champions League. O Marquinhos, como eu disse, apesar de ser um jogador, um ótimo zagueiro, né, um dos grandes zagueiros do futebol da atualidade, não tem grandes conquistas. O Di Maria foi campeão da Champions pelo Real Madrid, vice-campeão mundial na Copa do Mundo 2014. O Mbappé, campeão da Copa do Mundo 2018 e a grande estrela do futebol francês da atualidade. E a gente tem o Neymar, grande estrela do futebol brasileiro e mundial, foi também campeão de Champions no Barcelona e agora está no Paris Saint-Germain. Com esses caras que já estavam no elenco, começaram as contratações para essa temporada 2021-2022. O primeiro, o goleiro Donnarumma, que chegou do Milan e chegou com eleito o melhor jogador da última Eurocopa e campeão da Eurocopa com a seleção da Itália. Veio também mais duas contratações que eu não considero desse nível, né, para a gente comparar aqui, mas eu vou citá-las. O Hakimi, lateral direito, ala direita, e o Hinaldo, que veio do Liverpool. O Hinaldo, inclusive, foi campeão da Champions com o Liverpool em 2018 e 2019. Mas acho que esses dois caras não estão no nível de comparação que a gente está usando aqui. E finalmente as duas grandes contratações do Paris Saint-Germain, essas realmente são de estrelas, né? O Sérgio Ramos, tetracampeão da Champions League com o Real Madrid, bicampeão da Eurocopa e campeão mundial com a seleção da Espanha. Um cara vitoriosíssimo, vencedor, um dos melhores zagueiros da história do futebol. E a última grande contratação, o GOAT, o Messi, melhor jogador da era do futebol moderno, aí com certeza. Cabe, inclusive, para mim já a discussão de melhor do mundo de todos os tempos ou não, mas esse é assunto para outro vídeo, um assunto mais polêmico. Se for preciso listar aqui os títulos do Messi, né, para a gente fazer essa comparação, vamos lá então. O cara é tetracampeão da Champions também, assim como o Sérgio Ramos, campeão recentemente da Copa América com a seleção da Argentina, vice-campeão mundial também com a seleção da Argentina em 2014 e eleito melhor do mundo 6 vezes, 6 bolas de ouro. O Messi meio que desequilibra essa competição, essa comparação de números de conquistas, né? Porque assim, as 6 bolas de ouro que o Messi conquistou batem de longe as 4 bolas de ouro daquele Real Madrid galáctico, né, que era dividido ali entre dois jogadores, o Ronaldo Fenômeno e o Zidane. Só o Messi são 6 conquistas. E Champions também, né? O cara já tem 4 sozinho e naquela época a gente tinha ali 7 conquistas, uma do Beckham e 6 dos jogadores que já estavam no Real Madrid. Esses são os números, então, desses 2 times de estrelas do futebol mundial. Resumindo os números desse Paris Saint-Germain,
São 14 Champions League, é muita Champions League, né? Só o Messi tem 4, só o Sérgio Ramos tem mais 4. Então, no total, são 14 Champions League, 6 bolas de ouro, todas do Messi, 2 Copas do Mundo, uma com Mbappé e outra com Sérgio Ramos, 2 Eurocopas, as 2 com Sérgio Ramos e 2 vice-títulos da Copa do Mundo, que são do Messi e do Di Maria com a seleção da Argentina em 2014. Então, assim, em questão de números de títulos, realmente, comparando a Era dos Galácticos e esse PSG atual, o número de títulos desse PSG é bem mais alto. Mas aí a gente tem que pontuar o seguinte, né? Tem o Messi na história e o cara desequilibra qualquer comparação que for feita no futebol. Ele é muito diferenciado, é muito acima de todos os outros, né? Aí fica meio injusto colocar um ET desse no meio da comparação com qualquer outra grande estrela do futebol mundial, mesmo com caras consagrados como esses da era galáctica do Real Madrid lá do início dos anos 2000. E tem também um fato aí que diferencia, né, essas duas constelações aí de estrelas. O Real Madrid, a gente já sabe exatamente o que foi feito, né? A gente sabe o que os caras jogaram, não ganharam muitos títulos, foram poucos títulos, na verdade, de impacto, né? Para essa constelação de estrelas, eles não chegaram no nível de atuação que o mundo do futebol esperava que eles chegassem, mas eles fizeram algumas partidas assim de encher os olhos de quem ama o futebol. Eram momentos muito esperados, né? Cada jogo do Real Madrid, quem gostava de futebol esperava o jogo do Real Madrid porque só tinha estrela dentro de campo. Era um time desequilibrado taticamente, né? Faltava muita gente ali para carregar o piano. Mas assim, com a bola no pé, era uma coisa linda de se ver. A gente tem lances aí memoráveis desse time de galácticos do Real Madrid. E o Paris Saint-Germain é um projeto de time. A gente tem no papel aí uma escalação, algumas escalações ideais, né, que estão rolando aí pelo mundo, mas a gente ainda não viu esse time em campo realmente na prática, né? Será que vai dar encaixe ou será que vai ser uma decepção, como foi, por exemplo, os galácticos do Real Madrid? A gente tem que esperar para ver o que esses caras vão pôr em prática. Mas assim, uma certeza eu tenho, a gente vai ter momentos de muita expectativa para todo jogo que o Paris Saint-Germain for atuar nessa temporada e principalmente para os grandes jogos da Champions League, né? É mais ou menos o que aconteceu com esse Real Madrid da época de Galácticos. Na minha opinião, eu fico com os Galácticos do Real Madrid porque eu acho que as contratações foram mais impactantes. Eram caras gigantescos em outros times que chegavam ao Real Madrid no ápice da carreira. Zidane, Figo, Ronaldo Fenômeno, Beckham, esses caras não chegaram em final de carreira ao Real Madrid. Eles chegaram no ápice da carreira de cada um. Então as contratações eram muito impactantes. Então assim, são grandes contratações com valor financeiro muito alto. No caso do Paris Saint-Germain, a grande contratação em valor financeiro foi do Neymar, né? Os outros jogadores chegaram, alguns por valores razoáveis e outros sem ter valor para ser pago para o clube anterior, né? O Messi chega sem que o PSG tenha que pagar uma quantia para o Barcelona, o Sérgio Ramos o mesmo caso. E são jogadores que mais para o final de carreira, né? Já caminhando para o final de carreira. Mas não deixam de ser lendas do futebol, estrelas do futebol. Mas por esse pequeno detalhe, eu fico com os galácticos do Real Madrid, porque eu acho que as contratações foram mais impactantes, mexeram muito com o mundo do futebol. E é claro, considerando também que no PSG atual a gente tem um extraterrestre. O Messi, não dá para comparar o Messi com qualquer outro jogador da história do futebol, é muito difícil. Tem sempre a discussão do melhor de todos os tempos, mas com os jogadores atuais, né, com essa era moderna do futebol, é muito difícil colocar o Messi em qualquer comparação, porque o cara ganha tudo, o nível de jogo apresentado é um negócio absurdo. E essa é a única certeza que eu tenho, que quando esse time do Paris Saint-Germain entrar em campo, o mundo do futebol vai ficar vidradíssimo na telinha do smartphone, do computador, da televisão, para ver esses caras em campo. Messi, Neymar, Mbappé, tomara que dê certo dentro de campo, que a gente tenha grandes momentos aí para ficar recordando aí por muito tempo.
Qual é a sua opinião? Quem é o time mais, qual é o time, né, o elenco mais estrelado? Os Galácticos lá do início dos anos 2000 ou esse Paris Saint-Germain para a temporada 2021-2022? Deixa seu pitaco aqui nos comentários para a gente saber aí se vocês concordam ou não comigo. Mas assim, eu aceito que esse Paris Saint-Germain também tem muita estrela, é muito cara grande, gigantesco na história do futebol que está nesse Paris Saint-Germain atual. Mas, como eu disse, eu ainda fico com os Galácticos lá do início dos anos 2000. É isso, pessoal. Um abraço para todo mundo e aquele recado de sempre. Se o juizão apitou, tá apitado. Então levanta a cabeça, bola para frente, segue o jogo. Bom futebol e até o próximo vídeo. Valeu, um abraço.